essa Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário da memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim, o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará juízo dos filhos de Israel sobre seu coração diante do Senhor. Diante do Senhor continuamente. Fará também sobre perliz da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruçada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs, estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobreperliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido para entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair isso, para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras, sinetes, santidade ao Senhor. Ata-as com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja mitra, bem na frente da mitra estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente as coisas santas, e os filhos de Israel consagrem todas as ofertas, e suas coisas santas sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, cinto, tiaras, fá-los para a glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos e os ungidos, e consagrarás e santificarás, para que se oficie como sacerdote, fazer-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão, sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para que ele e para a sua posteridade depois dele. O sacrifício, a cerimônia da consagração. Isto é, lhes farás para o consagrar o fim de que me oficie como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e põe asmos e bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untada com azeite e flor de farinha de trigo o farás. E os porás num cesto, e no cesto os untarás. Trarás também o novilho de 2 carneiros. Então farás que Arão, seu filho, se cheguem às portas da tenda da congregação, e as lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica da sobrepeliz, e
a estola sacerdotal do peitoral e o cingirá com o cinto de obra esmeralda da estola sacerdotal, porque a mistra na cabeça e sobre a mistra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se chegue os filhos de Arão e os vestirá de túnica. E os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, lhes atarás tiaras para que tenha o sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolará o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e porás com teu dedo sobre o chifre do altar. Restante do sangue derramará à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e redenho do fígado, dos 2 rins, a gordura que está neles, e queimá-los sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro e seus pedaços, lavadas as entranhas, as pernas, e pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar do holocausto para o Senhor, de aromas agradáveis, e oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar de sua mão direita, sobre o polegar do pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então o sangue sobre o altar e o óleo da unção, e os pergirás sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos, suas vestes, seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e suas vestes, e também seus filhos, as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás dos carneiros gordura comida gorda, a gordura que cobre as entranhas, o rendenho do fígado e dos rins, gorduras que está neles, a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um pão, um bolo de pão, azeite e uma obreia, ou do cesto. Os pães asmos que estão diante do Senhor. Todas essas coisas porás na mão de Arão e na dos seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás as suas mãos e queimarás sobre o altar, e holocausto para o Senhor, e agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é Arão, e, movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás com oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida, a coxa da porção que foi movida, o qual tirou o carneiro da consagração, que é Arão e seus filhos. E isto será obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, a ser porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, e a sua oferta ao Senhor.
As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele para serem ungidos nela e consagrados nelas. 7 dias os vestirá o filho que for do sacerdote em lugar quando entrar a tenda da congregação para ministrar o santuário. Tomarás o carneiro da consagração, cozerás em carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne desses carneiros e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-lo e santificá-lo. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa das carnes da consagrações e do pão, até pela manhã queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão a seus filhos, conforme tudo que hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para a expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante a oferta pelo pecado, e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e consagrarás. O altar será santíssimo. Tudo que tocar será santo. Ofertas contínuas. Isto que oferecerás sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro a 10ª parte da efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares de libação, como manhã de aroma agradável, parte queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali veio os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da consagração e o altar também santificarei. Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Saberão que sou o Senhor, seu Deus, e que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. O altar do incenso. Farás também um altar para queimares neles o incenso, de maneira que de acácia o farás. Terá um covado de comprimento, de largura será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor, e ao chifre lhe farás uma botoadura de ouro ao redor. Também lhes farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, e de ombros os lados as farás. Nela se meterão os varais que levar ao altar. A madeira de acácia fará os varais e cobrirá de ouro. Porás ao altar de fronte ao véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, e será incenso contínuo perante o Senhor. Pelas vossas gerações não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele.
uma vez no ano,